agora aqui o que exigiu mais falar. Tô brincando, a gente tem isso não, tinha esquecido mesmo. Galera, a gente vai começar a falar hoje do conceito de vetores. A última aula a gente falou sobre as estruturas de repetição, a gente falou sobre o while e o for, né? E hoje a gente vai ver uma aplicação desses elementos para deixar de forma mais trivial possível. Eu vou usar a ideia do quadro aqui, só para a gente ter uma discussão e vocês tentarem entender o conceito de vetor da forma mais simples possível para não ter complicação. Vamos começar com um exemplo, tá? Se hoje eu faço assim para vocês, o Clayton, que está aí agora, né, online, ele pegasse e quisesse saber fazer um programa para poder calcular a média dos alunos, tá? A média dos alunos da sala. Vamos dizer, então, que a gente tem aqui, ó, 10 alunos em uma sala, tá? Cada um já tem uma nota final, e eu quero trazer o resultado da média desses 10 alunos, tá? Se eu quisesse calcular o valor da média desses 10 alunos, qual que seria a primeira lógica que eu iria ter na minha cabeça? Eu iria ter que solicitar as 10 notas, né? Eu teria que ler 10 notas. Além de eu ler essas 10 notas no final, eu teria que computar e fazer o cálculo de média. Qual que é a grande representação que a gente tem quando eu falo assim, ó, tem que solicitar 10 notas? Que agora, se eu tenho 10 notas, quantas variáveis eu vou ter que criar aqui? 10 variáveis, né? Teria que ter a nota do aluno 1, a nota do aluno 2, a nota do aluno 3, do aluno 4, até a nota do aluno 10. Concordam comigo? Teria que ter essas variáveis. Então, para cada variável dessa aqui que eu criei, de fato, eu teria que ler e salvar essas variáveis lá na posição de memória para poder utilizá-las, como a gente já está fazendo até hoje. Se eu faço assim agora, chega o Wallace e fala assim, eu tô com uma turma que não são 10 alunos, são 100. Quantas variáveis, quantas notas eu vou ter que solicitar? 100. Quantas notas eu vou ter que ler? 100. Qual que é o maior prejuízo que a gente tem aqui? Quantas variáveis eu vou ter que ter? 100. Então, se a gente fosse fazer um programa simples para calcular a média da turma, eu teria que fazer um programa que tivesse 100 variáveis. Se depois eu tivesse que calcular a média de cada aluno individual, eu teria que ter a nota, por exemplo, se cada aluno aí tivesse uma nota 1, nota 2, nota 3, eu teria, no mínimo, aí 300 notas para compor a nota de todo mundo, né? Porque isso aqui já seria a nota final. Então, repare, muitas vezes quando a gente está trabalhando com programação, quando a gente começa a trabalhar com dados que são muito extensos, o número de variáveis vai se crescendo muito. Mas vamos pensar o seguinte, vamos olhar para o nosso computador, para o nosso processamento de informação, como a gente já conhece, voltando para o caso das 10 notas. Se a gente fosse olhar para a memória física do computador, né? A memória física do computador, ela é uma memória que armazena as informações. Esse armazenamento, muitas vezes, ele é feito de forma sequencial, né? E ela vai, né, de fato, sendo processada com a forma como a gente precisa de salvar. Vamos imaginar, então, que eu tenho 10 notas, então eu teria aqui, ó, a nota que eu teria salvo aqui, ó, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu teria 9 variáveis, né? 10 variáveis para poder salvar todas essas notas que eu tenho. Então, tem aqui, ó, uma variável, nota 1. Tem outra variável, nota 2, outra, até compor 10 variáveis. Ah, professor, por que está de 0 a 9? A gente está computando 0 aqui como primeiro caso. Então, a minha memória, ela continua aqui, ó. Ela continua. Se eu estou falando dessa forma aqui, então, essa primeira casa aqui, ó, ela seria a variável, né, a posição de memória que é armazenar a nota 1. Essa aqui, nota 2. Essa aqui, nota 3. Até chegar nessa aqui que iria armazenar a nota 10.
Isso aqui é a forma como o computador vai entender o nosso pedido de salvar notas. Ele vai salvar, ele vai entender como se fosse justamente posições de memória, onde a gente segmenta essas posições e vai recebendo armazenamento com o passar do tempo. Só que na prática, galera, o que acontece? Vocês concordam comigo que se eu tiver essa posição de memória, conforme a gente falou ali, ó, mantendo as mesmas ideias, né? Se eu tiver aqui, ó, 10 casas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas, cada uma aqui, ó, com as 10 posições, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vocês concordam comigo que todos esses campos aqui vão receber notas? Vão receber notas de alunos, não é? E se eu falasse agora para vocês que existe um jeito de falar o seguinte: se tudo isso aqui vai ser nota, cria uma variável e fala que essa variável ela é uma variável notas. Só que a variável notas ela tem 10 posições, onde cada posição dessa eu posso salvar uma nota. Consegue compreender que a gente está trocando 6 por meia dúzia, só que a forma de representar é muito mais fácil? É muito mais fácil eu falar assim, olha, se eu estou querendo trabalhar com notas, eu posso criar uma variável que se chama notas e repartir essa variável em 10 posições. É melhor fazer isso, ter uma variável só, né, e ter várias posições dentro dela, do que eu ter 10 variáveis. Por quê? Porque aqui eu consigo controlar mais fácil. Melhor do que eu ficar digitando nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, até nota 10. Então, o conceito de vetores que a gente trabalha a partir de agora, né? A ideia de trabalhar com esse nome aqui, ó, vetores, não é o vetor lá do cálculo que às vezes é um pouco chatinho, né? É um vetor que vai salvar a sua vida. Por quê? Porque ele fala o seguinte, você pode criar na sua linguagem de programação uma variável e falar, olha, agora se eu não quero mais uma posição de memória com 10 variáveis só, se eu quero salvar a nota de 100 alunos, você vem aqui, ó, e coloca notas 100. Agora eu tenho uma variável nota que possui 100 casas. Se eu faço isso aqui, então, professor, ó, coloco aqui um float, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma variável do tipo float, onde cada posição dessas tem um tamanho de um float. Se eu coloco float aqui, ó, float nota 10, é porque eu vou ter 10 aqui, onde cada espaço desse consegue armazenar um número do tipo float. Fica mais fácil trabalhar assim. Porque se eu tenho aqui a ideia de conseguir declarar, por não precisar de aumentar esse número de variáveis, basta eu vir ali no colchetes e colocar essa quantidade de variáveis que eu preciso trabalhar. Então, o conceito de vetores é justamente esse: a gente cria uma variável, onde essa variável consegue assumir o formato de posições diferentes, onde cada posição da minha variável vai ser representado como uma possibilidade de salvar algum arquivo, algum número, algum char, qualquer coisa que a gente tiver declarado no formato, né, no início do programa. Então, esse é o conceito de vetores. Qual que é o primordial que eu preciso saber de vetores? Vetores vai ser a construção de um elemento na posição de memória, onde a primeira casa está armazenada aqui, ó, na posição 0. A segunda casa, posição 1, até a representação que você chamou aqui de posição máxima, que nesse caso é a 10. Como eu comecei do 0, vai até 9. Então, todo vetor, a primeira casa dele, a primeira coisa que a gente teria que anotar aí no nosso ponto de observação, ó, todo vetor possui como casa inicial a posição de número 0. No quadro, minha letra é bonita, tá, galera? Aqui que eu não consigo, mas no quadro é bonitinho. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter noção, né? Eu começo a descrever o meu vetor, todo vetor começa na casa 0, vai até a casa do número máximo que eu coloquei menos 1. Então, se eu tivesse colocado um vetor de 100 casas, aí é do 0 até 99. Por lógica, ocupando 100 casas, né? Onde a primeira casa é a casa de número
0. Então, o conteúdo que a gente vai começar a ver agora, que é justamente os arrays, né, comumente falado, ou simplesmente vetores, permitem que a gente construa justamente isso, desde que, na hora de declarar, na declaração das variáveis, eu coloco o tipo da variável, se vai ser um int, se vai ser um float, se vai ser um char, e em seguida eu coloco o nome da variável, x, número, letra, né, o nome da variável, e olha o que eu tenho que colocar, tem que colocar, muito para frente. Eu tenho que vir aqui e colocar o tipo da variável, int, float, igual a gente tinha falado, e depois eu coloco o nome dela, vou colocar aqui um número, e aqui, ó, abro colchetes, fecho colchetes, e coloco dentro do colchete o tamanho, ou seja, a quantidade de variáveis que eu quero. Se eu quero 10, eu vou colocar 10. Se eu quero 100, eu vou colocar 100. Se eu colocar 1000, vou ter que colocar 1000. Só que qual que é o grande problema que a gente tem aqui agora? Vamos lá imaginar isso aqui. Vamos falar o seguinte, eu quero fazer então, professor, já que é tão fácil assim, quero fazer um cálculo de média, tá bom? Quero salvar aqui 10 números. 10 números não, vou colocar 10 não, porque 10 é muito grande, vou colocar 5. 5 números para teste. Onde aí alguém foi lá e falou assim, tá, professor, tem a média de 5 alunos, eu quero a média dele. Então o Antônio veio aqui e falou, ó, eu tenho o número 8, né, o Antônio é um bom aluno, então eu tirei 8, tirei 9, tirei 7, aí ele já estava muito bem, deu uma avacalhada, tirou 4, 5, né, subiu um pouquinho. 5, e depois no final ele emputeceu e falou, ah, agora já era. Aí falou, ah, tirou 10. Estudou, tirou 10. Que é as médias lá do Antônio aí. Aí, ó, esse aqui são os números que ele possui. Se a gente fosse trabalhar com a nossa ideia inicial, seria 5 variáveis. Agora, o que a gente está construindo? A gente está construindo um vetor. Qual que seria a primeira casa do vetor aqui? Qual que seria a primeira posição que a gente tem? O 0. A 0 seria a nossa casa 1. O 9, casa 1. Não, o 0 seria 0, o 9, 1. O 7 é casa 2. O 5, casa 3. E o 10, casa 4. Tem os 5 números, onde a primeira começa na casa 0. O que eu quero dizer com isso? Se eu vier aqui agora, ó, int, criei uma variável do tipo inteiro. Não, float, né? Criei uma variável do tipo float, que é notas, e salvei essa variável com o nome notas. Notas 5. Um vetor de 5 notas, tá? Tem como que eu iria fazer para poder salvar esse vetor, professor? Como que eu iria começar? Vamos imaginar como que a gente iria fazer isso. Primeira coisa, na hora lá de fazer o printf, eu teria que solicitar o número, como a gente já faz naturalmente. Ó, solicite o número, então eu ia vir aqui e colocar um printf. Printf, indique o número, Aí, eu ia vir aqui e ia salvar. Ah, professor, posso salvar tudo de uma vez? Pode também. Mas vamos por passo. Se eu vier aqui agora, ó, e fizer o scanf, como que eu vou salvar essa variável? Ó, eu estou lendo o primeiro número, que é do tipo quê? Float. Então, é 1% F. Isso aqui a gente sabe fazer. E vou salvar, ó, um Ezinho, vou salvar, aonde? Na variável notas, é o primeiro número ainda, né? Notas, na posição 0. Por que posição 0? Porque é o primeiro número que está sendo digitado. Pronto, fui lá e salvei na posição 0. Vem aqui, vamos colocar asterisco para dizer que é o printf. Ó. Faço novamente um printf e vou salvar um tipo float, não muda o tipo, né? E vou salvar isso aqui na posição agora, para o segundo número, na posição 1. Se a gente continuar esse pensamento, o que eu vou ter que fazer para poder salvar os 5 números? O próximo scanf aqui que eu vou fazer
né, depois de chamada de um printf, chama, coloca lá, indica o número e tal. O próximo scanf, para poder salvar essa variável, vai ser %f e salvo agora na posição notas 2. Vou fazer isso mais uma vez, pedir scanf, %f. Na hora que vocês estiverem assim de saco cheio, vocês falam assim, professor, não aguento mais repetir scanf e printf, né? Aí você conseguiu pegar e você nunca mais vai esquecer. Depois, por último, você solicita de novo, scanf, %f, vírgula, e notas 4. Então, ó, e o que eu fiz aqui, galera? Eu salvei todos os vetores, todos os números que eu pedi, né, do usuário, eu fui lá e salvei no vetor. Então, na hora que eu estou fazendo isso aqui, salvando no vetor, o que eu estou, de fato, executando é criando uma posição na memória lá e vindo aqui salvando. Qual que é o número que está na posição 0? Vem cá e salva aí. Qual que é o número da posição 1? Vem cá e salva, 2, assim por diante, até chegar no 5, no 4, né? O 0 é a primeira posição aqui. O que eu quero que vocês percebam nesse momento? Olha só. Qual que é o principal ponto que a gente tem que notar aqui? Vou apagar aqui de preto. 2, 3, 4. Pô, é foda, né? Primeira vez que a gente sai na semana, o cara vai lá, bate foto da gente e coloca no grupo. Cadê o infeliz? Tá aí já? Já chegou? Não. Pessoal, vamos olhar para essa sequência que está em vermelhinho. O que mudou daqui, ó, dessa linha completa aqui, desse scanf? O que mudou daqui para cá? Se for olhar assim de cara, o que foi alterado do texto? A única coisa que foi alterado foi o que está de vermelho. Concordam comigo? O 0 estava em 0 e foi para 1. Somou quantas unidades? Uma unidade. O que mudou dessa linha aqui para essa linha aqui, ó, para a linha de baixo? Mesma coisa, né? Eu estou em 1 e fui para 2. Somou aqui uma unidade. Se eu for olhar daqui para cá, eu estou em 2 e vim para 3. Somou aqui uma unidade. O resto não é igual. Ó, scanf, %f, notas, 2 aqui. E por último, eu saí de 3, fui para 4, somei uma unidade. Conseguem ver agora, ó, que isso se assemelha ao comportamento que a gente tem de um laço de repetição? Eu estou repetindo o mesmo comando. A única coisa que está sendo alterada é o número dentro da variável. Ali, dentro daquela nota, só que o que muda, o resto é tudo igual. Então, se o resto é tudo igual, eu posso dizer, então, que eu consigo utilizar alguma estrutura de comando para poder fazer isso aqui sem ficar fazendo printf, scanf toda hora? É exatamente isso que a gente vai tentar fazer. Ó, todo o programa aqui é igual. O que a gente está fazendo é igual. Vamos começar a fazer um programa aqui e tentar fazer uma estrutura de repetição, então, que faça isso que a gente acabou de fazer ali do lado. Só que de forma mais fácil, claro. Vou pegar aqui. Como quando a gente vai começar o nosso programa. Include main, né? Aqui, ó. Include std. Aí o ponto H. Né? Ent delib pode colocar também. Vem aqui. Int main. E inicio o meu programa. Aí, vamos lá. A gente vai começar o programa, né? Int main tá aqui já. Aí, qual que vai ser aqui que a gente vai ter? A gente vai ter um float, né? A nota que a gente está querendo lá calcular a média. Então, eu venho aqui e faço aqui, ó. Float.
Tá querendo só salvar por enquanto essa nota, né? Float notas. Notas. 5. Eu tenho um vetor de notas com 5 casas do tipo float. É isso que a gente acaba de escrever aqui, né? Float nota 5 é exatamente isso que a gente acabou de escrever. Aí eu falo o seguinte para vocês, como que a gente vai fazer? Ó? Eu tenho um printf, que é padrão, que a gente já viu lá. Printf informe a nota. Nota o quê? Nota 1, nota 2, vamos colocar aqui nota 1. E eu venho aqui e faço o quê? Leio, né? Scanf. Ó, se é a nota 1, eu vou salvar onde? Na posição 0. Então, %f, vem aqui, e notas, que é o meu vetor, nome do meu vetor notas, né? Notas. E aí eu vou lá e salvo isso na posição 0. Só que, se a gente for ficar fazendo isso aqui, ó, 5 vezes, se eu pegar aqui e sair fazendo isso aqui, ó, 5 vezes, eu estou trocando 6 por meia dúzia, porque eu poderia criar 6 variáveis aqui e usar elas do mesmo jeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: eu tenho que achar uma maneira de otimizar esse problema aqui. Otimizar essa chamada, porque com 5 notas eu consigo fazer direitinho, mas se fosse 100 notas, eu escrever 100 vezes o printf, 100 vezes o scanf, não ia ficar chato? Ah, professor, usei o comando A do scanf de leitura múltipla ali, tudo de uma vez. Beleza, mas depois se eu tivesse que somar, você ia ficar somando de 1 em 1, né? Então, existe um comando que a gente viu na aula passada, tá? Qual que era o comando que a gente viu na aula passada? Uma estrutura de repetição. Vamos pegar a primeira estrutura delas, o for. O que o for fala? O for, obrigatoriamente, quando eu vou utilizar o for, eu tenho que declarar um inteiro, né? Vou colocar aqui em cima do float aqui para não embolar, ó. Vou colocar ele aqui. Logo depois do... Eu tenho que declarar um inteiro que a gente chama ele de i, né? Pode ser x, y, pode ser qualquer coisa. Aqui a gente chama de i. Qual que é a primeira casa que a gente tem do vetor? Vamos colocar ele aqui de verde. A primeira casa do vetor é o que a gente vai inicializar o i. Ó, i igual a 0. A gente viu aqui em cima que as mudanças nas casas do vetor foi de quanto em quanto? 1 em 1. Então eu vou de 1 em 1. Vou na primeira casa é 0, vai para a segunda, vale 1, na terceira vale 2, assim por diante, né? Então, ó, eu vou utilizar um comando que ele vale 0 no início, porque é a primeira casa. Aí eu venho aqui, ponto e vírgula, tem uma condição aqui no meio, mas eu sei que no final aqui, ó, eu vou ter o i mais mais. Por que i mais mais? Porque ele vai ir de 1 em 1. A gente viu na última aula que escrever i mais mais é a mesma coisa, né? É similar a escrever i igual a i mais 1, que é a mesma coisa que fazer o incremento de uma em uma unidade a cada rodada do meu laço, né? Se apagar aqui, ó, fica aparecendo um bichinho lá do WhatsApp. Beleza, fiz aqui o for. Só que qual que é a última casa do vetor que a gente tem? 5, né? Então eu vou de 0 até 5. Só que eu não posso considerar o 5, porque a nossa casa do vetor lá, ó, que a gente viu aqui, ela vai no máximo até 4. Então, o i ele vai começar em 0, vai ir até ser menor do que 5. Não pode ser igual a 5. Enquanto o i for menor do que 5, eu vou ficar dentro desse aqui, ó. Dentro desse for. Aí, olha só, informe a nota 1. A nota que a gente vai informar depende, né, da posição do laço que a gente está falando. Pode ser a 1, pode ser a 2, pode ser a 3. Eu vou colocar aqui uma nota, né, % D. E aí, eu peço para o cara informar, ó, a nota, % D, finalizo, e coloco um i aqui.
Aí vai aparecer informe a nota 0, informe a nota 1, informe a nota 2, informe a nota 3. Mas ninguém entende informe a nota 0, né, galera? Eu não começo perguntando assim, você é aluno 0, você é aluno 12, você é aluno 1, sempre a gente começa do 1. Só que o vetor, na posição de memória, a primeira casa dele é a 0, não tem como a gente mudar isso. Mas a gente pode mudar o que aparece para o usuário. Então, ao invés de aparecer aqui, ó, o 0, eu posso colocar, né, como resposta para aparecer para o usuário. Hoje essa mesa está brigando comigo. Eu posso pedir para ser mostrado lá para o usuário, ó, o valor. Ô, Jesus, alterar monitor não, rapaz. Eu posso pedir para aparecer para o usuário o valor de I mais 1. Porque aí vai aparecer, quando for 0 vai aparecer 1, quando for 1 vai aparecer 2 e assim por diante. Finalizo aqui. E aí, olha qual que é a sacada da parada que facilita a vida da gente pra caramba. Ao invés de eu colocar 0 aqui, ó, eu venho aqui e coloco I. Por que, galera, que eu posso fazer isso para poder usar, né, a coleta aqui do for para poder salvar as variáveis? O que vai acontecer se a gente rodasse esse programa aqui? O que iria acontecer? Ele ia rodar aqui, ó, for. O I tá valendo quanto no início? I tá valendo 0. Ah, o I tá valendo 0. Então, se o I tá valendo 0, ele vai entrar aqui. Vai aparecer aqui, ó, na tela pro cara. Informe a nota. 0 mais 1 vai aparecer informe a nota. A nota 1. Aí você vai informar. Aí ele vai salvar onde? Ó, ele vai ler e vai salvar na casa notas I. Mas quanto que valia na primeira rodada? 0. Aí ele vai lá e vai armazenar na casa 0 o valor da nota. Quando ele armazenar, vai finalizar aqui, o que vai acontecer? O I vai ser incrementado, o I passa a valer 1. E aí vai aparecer informe a nota, %D. I é o quê? 1. Então vai falar informe a nota 2. Quando ele for armazenar, ele vai salvar a nota na nota da casa 1. Isso vai ser rodar, até fazer todos esses procedimentos como se a gente tivesse, de fato, digitado o printf, o printf scanner. E isso é legal. Vamos pensar aqui, ó. Vamos abrir aqui o dev agora. E vamos observar, então, já que a gente tem essa percepção. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se ele volta. Ah, tá. Aqui já foi. Eu fiz um só para poder exemplificar, né? Com os minhos do Matutino, mas aí se eu só voltar aqui que a gente explica, eu explico para vocês do zero. Vai. Tá. Não, aqui já é outro. Ó, vamos lá. Vamos olhar para esse programinha aqui juntos. Ó, eu quero então fazer a média de 10 alunos. Você tem 10 notas, igual o programa inicial que a gente tinha apresentado. Tem 10 notas, eu quero fazer a média desses 10 notas, né? Então, antes de fazer a média, primeiro eu tenho que somar essas 10 notas. Mas antes de somar, o que eu tenho que fazer? Tem que solicitar do usuário. Então, eu vim aqui construir um comando for. Ó, vamos primeiro interpretar esse comando for juntos, né? Para vocês não terem dúvidas lá da aula passada. For de igual a 0. Criei uma variável do tipo inteiro e inicializei ela com 0. Primeiro campo do for, nada mais, nada menos, é o campo de iniciar a variável. Isso aqui só vai ser executado uma única vez no início da rodada do programa. Depois que executou, é como se a gente deletasse. Ele não vai fazer isso de novo, só na hora que roda pela primeira vez. O que eu vou fazer? Iniciei. Roda pela primeira vez, vai entrar dentro do for. Informe a nota do aluno %D. Aí ele vai vir e vai formar. I mais 1. Né? Tá aqui. Mais 1. O scanf vai ler e vai salvar isso na nota I.
Quando a gente cria esse probleminha aqui, ó, quando a gente cria esse programa aqui, se a gente for para a prática, olhar isso aqui na prática, a gente pode rodar aqui um teste para a gente conseguir entender, né, na prática o que está acontecendo. Se eu abrir aqui, ó, uma nova folhinha, vamos fazer juntos para vocês entenderem e não terem dúvidas nisso. Quando eu olho aqui, primeiro ponto que a gente tem que analisar. Quando eu estou aqui, ó, faço isso aqui, ó, crio float x10. Na hora que eu criei isso, se eu escrever, né, na tela ali do float x10, assim, ó, igual a gente fez ali x10 na frente do float, o que eu acabei de fazer aqui? Eu criei um vetor, fui lá na posição de memória do meu computador e foi assim, ó, separa para mim, né, um vetor que tenha 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas. Separa aí para mim um elemento com 10 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Separei. Quando eu declarei, eu fiz isso. Quando eu fiz isso, eu tenho que ter ciência de que eu tenho agora aqui, ó, x0 é esse aqui, x1 é esse aqui, e assim por diante. Então, cada elemento desse aqui é uma posição, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 1004. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 10 posições. Como eu criei um vetor aqui agora de 10 posições, é isso que ele fez para mim. Foi lá na memória e falou assim, ó, separa aí para mim 10 posições, chama ela de x e fala que x tem 10 posições. Se eu digitasse para vocês assim, ó, quem que é x1, vocês iriam acessar a posição 1 da memória, que é essa daqui, né? E assim por diante. Então, nessa primeira linha aqui, a gente fez isso, ó, criou x10, foi lá, inicializou uma variável soma. Você falou que soma estava indo zero, e média não estava nada, a média só foi separado o espaço da memória para ela também. Então, a gente inicializou soma com zero. Vim aqui, instruí o int, né, e comecei o for. Aí, o que o for fez para a gente aqui, ó, primeira linha do for, o que o for fez para a gente? Vai lá, cria uma variável i, pega a variável i que já está, né, criada e faz ela virar zero, e igual a zero. A primeira rodada do for é só isso que ele faz, inicia a variável de controle, que nesse caso aqui é o nosso i, e igual a zero. Aí vai aparecer, entrou dentro do for, vai aparecer aqui, ó, informe a nota do aluno %d. Vai aparecer na tela, informe a nota do aluno 1, né, porque o i está zero, então 1. E você vai ler. Vamos chutar uns valores aqui para essas notas. Vamos colocar uns valores de chute aqui. Vamos criar aqui do lado, ó, os possíveis notas dos alunos, né? Vou colocar aqui embaixo. 7, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 5, 3, 6, 7, 8, 8, 9. Tá? 3, 6, 9, 10. O que eu fiz aqui agora, nesse momento? Informa a nota do aluno, vem aqui e salvei. Ó. Onde que eu vou salvar? Eu vou salvar x na casa i. Quanto que está valendo i nessa primeira rodada? 0. Então, eu vou salvar o primeiro número digitado. Qual foi o primeiro número digitado? Vamos imaginar que é o 7. Vou pegar o 7 e vou salvar lá na posição 0 do vetor i. Tá o que está dizendo aqui nesse printf, nesse scanf. Ó. Então, eu vou vir aqui na posição 0 dele, né? Aqui, ó. E vou salvar o número 7. Depois eu venho aqui e faço, ó, soma, né? Recebe soma mais xi. A soma tá vendo quanto no início? 0. A soma tá valendo 0 aqui, ó. Tá valendo 0. Então você vai pegar soma para mim e vai fazer o valor dela, que é 0, mais o valor que você acabou de salvar na posição 0. Quanto você salvou lá? 7. Soma passa a valer 7. Beleza? Pronto, rodei aqui, fiz a soma, aí eu vou lá e imprimo o valor do i da soma. Isso aqui é para a gente testar depois. Terminei de rodar e imprimir, o que eu vou fazer? Eu vou para sair do for, só que antes de sair do for, eu tenho que testar a condição de novo. Então,
quando eu termino de executar o laço, o que a gente faz é somar uma unidade no i. Eu começo executando o 0 aqui, depois executo o for e depois eu venho e somo uma unidade. Então o i agora, ó, não está mais valendo 0, o i está valendo 0 mais 1, passa a valer 1. Aí eu vou lá e pergunto, 1 é menor do que 10? Se for menor, ele vai voltar e fazer o loop de novo. Se for maior, ele vai sair. E essa condição aqui, se isso aqui for falso, ele não vai executar. Se for verdadeiro, ele vai continuar. I é menor do que 10. Então vai executar de novo. Só que agora o i está valendo 1, não era mais 0. Então, ó, informa a nota do aluno 2. Aí você vai salvar onde? Ó? Na hora que você for salvar agora, o i está valendo 1. Então, se o meu i está valendo 1, eu vou ter aqui agora ó, x1, que é a casa 1 aqui do vetor. Então, vou pegar agora o próximo número, quanto que está valendo? 6. Vou pegar o 6 e vou salvar onde? Na casa 1. Vou vir aqui e vou salvar aqui. Salvei. Depois que eu salvei ele, eu pego o valor de soma. Quanto que está valendo soma? Soma está valendo 7. Né? Pego o próprio valor da soma e somo com 7. E somo com a posição, ó, xi, com a posição atual, que é x1. X na posição 1. Então, x na posição 1 para a gente vale 6. Então, é 6 mais 7, que dá 13. Soma agora passa a valer 13. Salvei lá. A variável soma está valendo 13. Pronto, terminei, executei. O que vai acontecer? Ó, executei. Agora o i vai voltar aqui para o for e vai falar assim, ó, só mais uma unidade no i. O i vai passar a valer 2. Então, agora, ó, o i está valendo 2. Então, eu vou vir aqui, 2, e vou executar esse scanf. Estou indo um float e vou armazenar na posição x2, que é essa casa aqui. Qual que é o número que eu vou armazenar? O número 7, que é o terceiro número que a gente está digitando. Esses números aqui, imagina que é o número que a gente está digitando no teclado. Então, eu vou vir aqui ó, na posição x2 e vou colocar o valor 7. Faço isso para o x2. Terminei, executo a soma. Então, a soma agora é 13 mais 7. Passa a valer 20. Atualizo o valor da soma com o valor de 20. Pronto, terminei de executar. O que eu vou fazer? O i vai voltar aqui em cima. Tá vendo que o 0 nem aparece mais. Isso aqui não executa, só fica aqui, ó. Soma uma unidade. O i foi para quanto? Ah, o i tá valendo 3 agora. 3 é menor do que 10? Você soma e pergunta, 3 é menor que 10? É. Então, você vai executar de novo. Então, agora, ó, o i não está valendo 2, o i está valendo 3. Então, aqui está valendo 3. Eu vou pegar e salvar o próximo número, 8, na posição 3. Então, vem aqui, salvo o 8. E vou ter aqui execução, salvei, soma, passava aí 20, mais 8, que vale 28. A gente vai executar isso N vezes até que a gente complete o vetor todo. Qual que é a parada desse problema? Quando o nosso i aqui, de fato, chegar no 10. Quando chegar no 10, a gente vai perguntar, i é menor do que 10? Não, i é igual a 10. Aí você vai falar, opa, para aí. Vou parar porque você já chegou no 10. Vamos executar esse programa então junto. Vou pegar aqui, executei. Deixa eu ver. Apareceu. Ó, aí tá aqui, ó. Informe a nota do aluno 1. A gente vai colocar nosso aluno 1 que a gente tem aqui de teste é o número 7, né? Então, vem aqui e coloca o 7. Então, ó, o i tá valendo 0 e a soma passou a valer 7, porque eu só tenho o primeiro valor. Aí tá pedindo agora, ó, informe o valor da nota 2, do aluno 2. Da onde está saindo esse número 2? Daqui, ó. Informe o valor da nota 2. I que tá valendo 1, agora passa a pedir o valor da nota 2. Então, vamos lá. Informa o valor da nota 2. Qual que é a nota 2? 6, né? Nota 2 vale 6. Então, vem aqui e digito 6. Aí, o que ele fez? Ó, o i agora tá valendo 1 e a soma tá valendo 13. Né? 6 mais 7, 13. A gente até tinha encontrado isso. Próximo número que eu vou pedir é o número 3, né? Tá aqui, 3. Informa o número 3. O número 3 é o 7. Digitei o 7. O i passa a valer 2, enquanto a parte da soma tá valendo 20. A gente tinha acabado de encontrar 20 aqui da execução. Então, agora você roda de novo. O i vai passar a valer 3, aí você vai jogar agora o valor para salvar o número 8, né? Joga aqui o 8.
O I está valendo 3 nessa rodada. E eu vou salvar o número 8 na soma, né? Somar ele para o valor atual da soma, 20 mais 8, 28. Se eu executar isso aqui até completar todos os números que a gente tem, ó, que o próximo número é 9. Sabe? O próximo número aqui é 9. Próximo, ó, 4 agora foi para 37. O próximo é 10, então vai para 47. Próximo é 7. O próximo é 5. Próximo é 8. Aluno 9. E o último aluno 10, vai vir aqui com a nota 9. Aí ele falou, a soma total é 76. E a média, como são 10 números, é 36 dividido por 10, né? A média está valendo 7,6. Então, galera, reparem, um programinha assim, ó, com uma estrutura de repetição, utilizando o próprio for aqui, ficou muito pequenininho em relação ao que a gente iria fazer se fosse, né, de fato, aí, notas muito grandes, quantidade muito grande. E a estrutura de repetição, o nosso for, a gente pode utilizar ele, essa é uma das funções primordiais, assim, em conjunto com os próprios vetores. Olha, eu criei uma estrutura para poder salvar o número, somar a variável e no final fazer a média ainda, né? Isso é muito rico para a gente, né? Isso é uma das formas que a gente tem de trazer assim o aproveitamento do uso de elementos que são repetitivos, estrutura de repetições, junto com os vetores. E normalmente a gente sempre vai fazer isso. Sempre que eu ver vetor, eu vi a palavrinha vetor, eu vi a palavrinha array, e eu vou ter que utilizar uma estrutura de repetição. Por que utilizar a estrutura de repetição? Porque ele faz estruturas, N procedimentos que são iguais. Então não adianta, não tem um motivo da gente ficar escrevendo comandos. A gente pode pedir para a máquina replicar aquilo para a gente. Se agora eu faço assim, eu não quero mais fazer a média de 10 alunos, eu quero fazer a média de 100 alunos, o que eu ia ter que alterar? Aqui ia virar 100 e aqui ia virar 100. Se a gente quisesse ainda facilitar nossas contas, nossa vida, ó, eu poderia usar aquele comando de constante que a gente apresentou no começo do curso. Lembra? Ó, você vem aqui e coloca define, aí você coloca o nome que você quiser, ó, quantidade, quant. E aqui em cima você coloca, eu quero quant 10. Então, toda vez que o programa vê quant, ele vai, na verdade, ler o número 10. Então, ó, poderia colocar aqui, ó, quant 10, e aqui no for, quant 10. Que ele ia executar a mesma coisa, ó. Se eu jogasse aqui, ó, ele iria executar a mesma coisa, informa a nota do aluno 1, 2, 3, até chegar no aluno 10. Calculou, viu? Aí já deu baixinho. Só coloquei quanto. Qual que é a diferença, professor? Que agora, galera, se eu vier aqui, eu não quero mais 10 alunos, eu quero 15 alunos. É só mudar aqui em cima, não preciso de mudar nada no programa, tá vendo? Eu mudei só lá em cima. Executar. Que agora ele vai processar, ó, informa a nota do aluno 1. Aí, na verdade, ele vai começar a processar aqui aluno 1, aí vai fazer o aluno 2, aluno 4, deixa eu só descer, ó. 5, 6. Eu digitei um número muito grande ali. 1, aluno 13, aluno 14, ele vai ter que parar no aluno 15. Aluno 15, esse aqui tem que ser o último dígito dele. Pronto, média 8,8. Então, reparem, eu só mudei aqui agora isso. Isso facilita muito, porque eu não tenho que ficar escrevendo. Se eu quisesse agora, o professor colocou a média da sala toda, coloca aí 70 alunos. Depois você tenta na sua casa para você ficar digitando que nem um bobo, mas vai funcionar para 70 alunos, entendeu? A ideia que a gente tem da oportunidade de usar aqui o próprio comando do tópico de vetores é justamente isso, aproveitar e facilitar a escrita. Eu estou fazendo uma operação que antes poderia ser muito custosa, poderia ser difícil de fazer isso, né? Mas com vetor tudo fica mais fácil. Beleza quanto a isso? Por enquanto? Gostaram, não gostaram? Acharam útil, não acharam?
Não, professor, não achei nada útil. Pode falar. Então, vou lá. Rapidinho. Colocar o nome de todos os alunos. Só vou copiar. Essa nossa turma aqui tem 29 participantes agora. Aí, para tudo isso, tem que colocar o nome do aluno. Como é que faz? Você vai ter que repetir tudo. Provavelmente. Eu não entendi. Repete, por favor. Tipo, é mais uma problemática aí, né? Porque, no caso, pega a nossa turma aqui agora. Tem 29 participantes. Aí teria que colocar o nome de todo mundo. Ainda assim, eu tenho que ficar repetindo lá, porque, assim, pelo menos para colocar o nome, né? Aí é a etapa do cadastro, né? Aí teria que ser a parte repetitiva, mas, por exemplo, você poderia colocar dentro do for também, você não ia ter que escrever isso, né? Você ia ter que escrever isso, mas o usuário que ia ter que escrever. A ideia é que você passe a responsabilidade para o usuário, aí o usuário vai lá, escreve, faz a alteração. Mas o bom de usar a variável que define, né? Justamente trabalhar com constantes, é justamente essa. Eu quero fazer um teste de um programa que eu estou executando. No teste, vocês vão lá e colocam um númerozinho pequenininho. Coloca aqui, ó, 5. Aí vocês vão lá e utilizam o 5 para poder calcular e fazer o teste. O resto vocês vão lá e replicam, né? Depois, com o 5 é fácil de testar. Você não precisa ficar digitando, né? Aqui, tal, pá, 6. Aí deu certo. Se agora eu trocar aqui por 50, ele vai executar, mas eu não vou ficar executando 50. Eu vou fazer o teste para ver se a lógica do programa tá correta. Aí depois aí é variar, aí é com quem de fato precisa. Né? E vão existir outras formas, é claro, essa é a primeira forma. Depois a gente vai conseguir importar de um arquivo, a gente pode, né, de fato, trabalhar com isso. Se a gente tiver isso, pode salvar tudo num TXT, importar, para salvar já na variável, mas antes de ver isso, a gente tem que ir aprendendo a decifrar também problemas que já podem estar construídos, beleza? Tem funções que trabalham com arquivo, né? Facilita muito, por exemplo, você você coloca a primeira, aí vírgula, a segunda variável, vírgula, a terceira, vírgula, a quarta. Você pode fazer operações aí para poder facilitar, importar, né? Elementos também para o seu programa. Beleza. Esse aqui é o primeiro tópico que a gente tem discussão, né? Relativo aí à utilização de programas para variáveis que são repetitivas, né? Aí, o que eu fiz que eu dei de dica assim, pessoal? Principalmente para poder conseguir já ter um aproveitamento melhor desse conteúdo. A lista 3 e a lista 4, que eu passei para vocês semana passada, lá no Teams, né? E vou colocar no Ava assim que acabar o de hoje, vou atualizar o Ava todo lá com as aulas, tudo, vou baixar e já vou atualizar. Essa lista 3, pessoal, ela traz para a gente o uso das variáveis que são de estruturas de repetição. Variáveis não, né? Das estruturas de repetição. Então, por exemplo, faça um programa que leia 10 inteiros e imprima sua média. Isso aqui, a gente poderia, se eu não tivesse passando para vocês vetores, a gente estaria fazendo manual, variável 1, variável 2, variável 3, até variável 10 e salvando isso uma por uma, né? Uma estrutura de repetição. Com o uso de vetores, você já pode aproveitar, né, para poder fazer as duas listas, e quando for cabível, vocês utilizaram o conceito de vetor. A lista 4 é a mesma coisa, né? A lista 4 tem aqui vetores, só que você vai pegar e vai olhar e vai conseguir fazer, vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer muito bem isso aqui, porque é muito repetitivo, né? Se a gente pegasse aqui um programa como esse aqui, ó, deixa eu ver os 10 aqui. Leia um vetor de 10 e escreva quantos números pares ele possui. Olha que legal, interessante esse programa. Eu quero pegar 10 números, ler 10 números. Qual que é a primeira informação que eu tenho aqui? 10 números. Então, aqui, ó, 10. Tá? Vamos criar aqui um vetor do tipo... para usar aquela função resto da divisão. Vou colocar tudo inteiro, para poder facilitar. Então, eu só quero descobrir se o número é par ou é ímpar, né? Coloquei aqui o número quant, um vetor quant de inteiro, int, o número i, poderia colocar aqui em cima também. Fiz aqui, ó, i de 0 até quant, a gente já falou que é 10, então vai de 0 até 10. Eu vou pedir para o cara informar o número. Informe o número
Número 1, número 2 até número 10, né? Eu vou ler isso, é um tipo D agora, né? E vou salvar isso no vetor X. Tá salvo. Por enquanto não mudou nada do programa anterior, só o tipo do dado. Agora, qual que é a condição que eu tenho que verificar de todos os números que eu receber? Se, ó, para o número ser par, o resto dele por 2 tem que dar quanto? 0, né? Se o número for par, todo número dividido por 2 tem como resto 0. Então, se o número que eu tenho aqui, ó, qual que é o número que eu tenho na posição corrente? O número que está sendo salvo lá no vetor. X na casa I. Se o valor que está lá no vetor, que eu estou analisando, na posição corrente, né, o resto da divisão dele, resto da divisão por cento, resto da divisão dele por 2, resto da divisão dele por 2, foi igual, isso aqui é uma comparação, né, a 0, é porque o número é o quê? O número é par. Então, o número é par, então eu vou passar isso aqui para cima. Printf, o número vou colocar aqui agora, ó, porcento de é par. Aí eu venho aqui fora e coloco quem que é esse número porcento de que eu estou informando. Que é o meu x na posição i. Tá, apareceu lá o número, aí vai aparecer o número que o cara digitou, é par, né? Vou colocar um esquema para poder verificar a quantidade de números também aqui, né? Que eu tenho que contar quantos números são. Então, vou colocar uma variável que a gente vai chamar de contador, conte mais. Toda vez que entrar no if, essa variável vai ser atualizada. E aqui eu venho aqui, ó, e coloco conte igual a 0. Ou seja, toda vez eu vou iniciar considerando que eu não tenho nenhum número par. Se ninguém digitar nenhum número par, o resultado vai ser 0. Se alguém digitar, vai ser somado aqui, ó, um número par. Toda vez que cair aqui dentro desse if, vai ser somado uma representação pacote. No final do meu programa, então, eu tenho que imprimir quantos números pares foi digitado. Então, eu venho aqui, existem, no que é? Porcento de tantos números pares. E aí eu venho aqui e mostro quem? Meu valor de conte, um contador. Terminei aqui, né? Acho que esse aqui tá mais. Não, tá não. É aqui que eu tenho que fechar. Fechei o for. Ó, só vai cair aqui se for par, se for ímpar, não vou fazer nada. Mas se for par, eu vou somar uma unidade. Vou pedir para o cara digitar o número, salvei, já verifiquei. Se for par, eu somei uma unidade. Se não for, não faço nada, eu vou ficar aqui dentro até completar 10. Quando eu completar 10, eu saio desse for aqui e imprimo a quantidade de números pares. Essa é a lógica do programa que a gente desenvolveu para aquele exercício que a gente acabou de ver. Então, se eu executar aqui, ó, informe o número 1. Então, vamos lá. 2 é par. O número 2 é par. 3, falou nada. 5, não falou nada. 4, vamos colocar 8. 8 é par. Então, a gente já tem dois números pares, né? Informe número 5, vou colocar aqui 7. Informe número 6, 55. Informe número 7. Vamos colocar aqui, ó. 6. 6 é par. Então foi para 3. Número 8, 23. E número 9, 77. Número 10, 35. Existem 3 números pares. Viu? Então, a base que a gente tenha de ir brincando com isso agora, de ir trabalhando, é que a gente vai começar a envolver o que a gente já tinha visto antes. Lembra que eu falei com vocês? Se a gente vai acumulando conhecimento em relação aos tópicos anteriores para a gente levar isso e ser processado, né?
com base no que a gente no que a gente já está entregando, né, de resultado. Então, essa base aqui, ó, dos números pares, de fato, já mostra para a gente, né, o cálculo aqui já mostra para a gente uma variável mais tranquila, né, uma representação mais tranquila aqui dos números que a gente tem. Beleza? Por enquanto. Tranquilos? Tá. Vamos pegar aqui o nossa listinha, lista 4. Faço o programa que lê 6 valores inteiros pares e lê e mostra a soma dos números na ordem inversa. Voltou? Word? Acho que tinha travado aqui. Beleza. Tem alguém fazendo aniversário aí hoje? Ou você tava falando bolo aqui porque tava dando bolo é alguém? Ô, Wallace, fui ver o chat aqui, tem um bolinho aqui, cara. Sou sonso pra isso. O Wallace tá jantando agora. Deixa a gente aqui sozinho. É de parabéns. Ah, tá. Pessoal, vamos lá. Faça o programa para ler a nota da prova de 15 alunos, armazenar no vetor e calcule e imprime a média geral. Mesma coisa que a gente tinha feito antes, né? Bem intuitivo, eu sei. Faça um programa que preencha o vetor com 10 números reais, calcule e mostre a quantidade de números negativos e a soma de números positivos desse vetor. Olha que legal. Isso aqui é legal. É parecido com o que a gente já tinha falado. E quem tá fazendo aniversário aí, Wallace? Que é de parabéns. É você, cara? Agora tá falando com o professor Clemente. Vocês tentaram ver alguma coisa dessa lista? Vocês querem selecionar algum aqui que vocês já leram e não tem nem ideia de fazer, pra gente fazer junto? Ó, 12. Fazer um programa para ler 5 valores e em seguida mostrar todos os valores lidos juntamente com o maior, o menor e a média dos valores. Esse aqui é bom, tá? Esse aqui foi questão de prova já minha, parecido com esse. Eu pedia para ordenar, era pior ainda. Faz um programa que revisa tudo aí em um só. Pô. Esse aqui é legal, vamos fazer ele junto. Pode ser. Esse programa que revisa tudo. É bom, né? Botar tudo em um só. Vai complicar de uma vez. Caraca, aí eu faço isso na prova e vão lá e me Não, aí xingam. na prova não. Na prova presencial, galera, eu era tão criativo que os meninos levavam cola. Eu saía da sala e deixava os meninos lá discutindo, tinha hora. Eu juntava todos os conceitos de pensar, aí a galera nem tentava colar, a galera já ficava tão puta que ficava lá tentando matutar. Direto fazia isso. Eu juntava assim, aí ia pra sala de aula, aí saía da sala e deixava a galera lá. Pelo menos assim, nessas matérias de algoritmo, né? Aqui é entretenimento, na prova não pode brincar assim, não. Aqui não tem como, pô. É online, só pode ser questão objetiva, não tem condições, não, aí. Entendeu? É tranquilo. Dever presencial. Dá pra juntar tudo. Mas vocês vão fazendo trabalho, próximo trabalho. Vamos lá. Fazer um programa para ler 5 valores e em seguida mostrar todos os valores lidos juntamente com o maior, o menor e a média desses valores. A gente tem que, então, já pensar, ó, eu vou ter que salvar o maior valor, o menor e calcular a média. Vamos escrever esse programinha, então. Primeiro, como que eu faço para iniciar? Tá? Estão cansados de saber. Include std. Aí eu .h int main. Int main. Abrir a chave. Beleza. Iniciei. Iniciei o programa, está valendo. Ó, a gente já tá usando direto for. Tá? A primeira coisa que eu sei que a gente vai ter aqui, uma variável do tipo inteira, que vai ser o meu
i, né? Então, eu vou ter aqui, ó, int i. Eu também vou ter uma variável, ó, média, maior, menor. Como os números podem ser float também, vou colocar aqui float. Float eu vou ter um vetor de 5, o vetor número, tá? Aqui, ó. O vetor que a gente vai chamar de num. Num. 5. Tem 5 casas. Vou ter também o maior. Vou ter o menor. E vou ter aqui a média. Vou criar uma variável também que é soma. Soma. E vou inicializar ela com 0. Toda vez que a gente tiver que somar, né, alguma coisa para o cálculo de média, a gente já cria uma variável lá chamada soma, que a gente sabe que a gente vai ter que utilizar. Esse exercício, galera, ele é um exercício que vai bater, assim, vocês vão bater a cabeça até não querer mais. Beleza? Por que que a gente vai fazer isso? Porque a primeira execução dele, eu vou acabar estragando a lógica, mas se vocês fossem fazer depois individual, talvez vocês conseguissem fazer alguma coisa diferente. Qual que é o problema de eu quebrar a lógica agora com vocês? Que depois, quando vocês forem fazer, vocês já vão fazer justamente igual o fato que eu vou fazer, talvez não apresentasse uma lógica diferente daquela que eu já tenho na minha cabeça. Né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer questão de maior e menor, fica uma pergunta, né? Fica uma questão assim, pô, como que eu faço para poder achar o maior número, sendo que ainda eu vou estar digitando os valores daquele número, né? Eu queria fazer isso. Como que eu sugiro para vocês fazerem isso da forma mais fácil, tá? A gente vai solicitar ao usuário que ele digite os números, não é? Então, vamos pegar, antes de iniciar o laço do for, vamos pedir para o cara digitar o número separado. Vamos pegar aqui e fazer um printf direto. Ó, printf f digite o número 1. Direto, sem precisar de fazer o laço aqui de repetição, tá? Eu venho aqui, scanf, vou ler, né? E vou fazer o que a gente já estava pensando, ó. Vou criar um vetor de 5 casas, que é esse daqui, vou salvar lá, %f, vou armazenar onde? Na primeira casa do vetor, no 1, 0. Salvei lá, beleza? Então, a printf, scanf ali, salvei lá na primeira casa do vetor. E agora, qual que é a jogadinha que a gente pode fazer para poder ter esses números aqui? E isso vai servir se tiver com 5 números, com 10 números, com 20, 30, 100, vai ficar mais fácil. Porque tem como fazer de outras formas? Tem. Mas para números pequenos é fácil. Agora, coloca 100 números aí para você ver como é que vai ficar difícil. Vamos pegar, fazer aqui, ó, a variável maior. Receber esse número que o cara acabou de digitar. Número 0. Vamos pegar a variável menor e fazer a mesma coisa. Tá. Por quê? O que eu estou fazendo? Se eu, antes de começar o laço, eu já falo que o maior e o menor número são esses aqui, é aquele que o cara digitou, o primeiro número que o cara digitou foi o quê? 3. Se ele digitar tudo 3, 5 números 3, qual que é o maior? 3. Qual que é o menor? 3. Então não tem diferença, né? O número ali é tudo igual.
Se ele digitou 2, né? Digitou 3, e no meio dos próximos números ele digitou o número 2, aí você pode fazer o if e verificar se o número, de fato, que o cara está digitando é maior ou menor que o que você já tem. Vão entender isso na lógica. Vamos fazer aqui. Como que a gente vai fazer a estrutura para poder receber os próximos números? Nós vamos criar uma estrutura de repetição. Como que a gente faz a estrutura de repetição? For i igual a 0, primeiro dígito, mas aí que é o começo, ó. Para a estrutura que a gente está fazendo agora, a posição 0 a gente já armazenou, não já? A gente já colocou ele fora do laço. Então o i para a gente não vai começar do 0, ele vai começar de quanto? De 1, porque o 0 a gente já usou aqui fora. Igual a 1. O i tem que ser menor do que 5, que é a quantidade máxima do vetor que eu tenho. E eu vou fazer aqui, ó, o i incrementando de 1 em 1. Então, i mais mais. Qual que é o passo que eu vou fazer agora? Agora eu vou pedir para o cara digitar o número. Então, vou fazer a mesma coisa que a gente já está acostumado a fazer antes, ó. Printf, digite o número %d. E aí eu venho aqui, ó, e falo pro cara, você já digitou o número 1 lá fora? Aqui vai ter que ser i mais 1, para aparecer 2 aqui, né? Senão ele vai achar estranho também. Scanf. Aí, ó, vou ler um tipo float e vou salvar. Aonde que eu vou salvar isso? Em num casa i. Quando eu faço isso aqui, eu já garanto que eu vou varrer todos os números que eu tenho, né? E aí vem aquela verificação, olha, o menor número está com 0, está com a primeira casa já. Se eu digitei lá 3, já está salvo no menor e no maior. Agora, o que, que eu vou fazer? Qual que é a minha proposta? Eu vou colocar um if aqui, ó. Se o número que eu tenho, agora aqui, ó, que foi salvo, né? Eu acabei de salvar ele. Se número da casa i for maior ou igual ao meu maior número atual, se ele for maior ou igual, o que, que eu faço? Eu venho aqui e vou fazer maior, receber número da casa aí. Por que isso, galera? Pense assim, deixa eu colocar de verde. Porque se isso aqui, ó, se o número for maior, é porque o maior número que eu tenho, que é o primeiro, não é mais o maior, né? Deixou de ser o maior. Então, maior recebe número i. Beleza? Finalizei. Essa aqui é a primeira. Agora tem uma segunda possibilidade, né? O número que eu tenho, eu vou colocar aqui um if, se o número que eu tenho, ele pode ser menor do que o menor. Se o número que eu tenho aqui, ó, se isso aqui for menor ou igual ao menor número que eu possuo, é porque o número que eu possuo não é mais o menor. Tem alguém que é menor do que ele. Então, menor recebe no i. Né? Fiz aqui
a meu menor. Então, céu doido aqui. Só tome cuidado, tá, galera? Não pode colocar o else aqui, porque o número não ser maior não garante que ele é menor do que o menor número que a gente tem. Então, aqui teria que ser if mesmo. Tem um segundo ponto, né? A gente tem que, além de calcular, apresentar o menor número e o maior, eu tenho que dar a média, né? Então, o que eu faço? Vou criar aqui, ó, depois que eu somei isso aqui, eu vou pegar a variável soma, fora dos ifs, tá vendo? O if eu já acabei. Vou criar a variável, pegar aqui minha variável soma. E vou fazer ela receber ela mesmo, mais num i. Vocês vão ver que é meio que um padrão essa representação. Não, eu quero somar ele mais ele mesmo. É um padrãozinho. Você recebe sempre colocar a variável, mais ela mesmo, mais o número que você quer somar na posição corrente. Pronto, já tem a variável soma aqui. Terminei isso aqui, verifiquei tudo. O que eu faço? Saio daqui, né? Pego a minha variável agora que eu quero calcular, que é a média. Vou colocar aqui a média. Média. Recebe a soma dividido por 10, que são 10 números. Terminei, o que eu faço? Printf. O menor número. Vou colocar só assim, ó. Menor. Foca aqui, porcento F. Maior. Porcento F. E média. Porcento F. Terminei aqui. Aí aqui vai ser menor. Segundo, maior. Aí agora da prova, né? Vocês olham o que vocês estão escrevendo depois do aspas, para ver o que está sendo impresso, e média. Só não pode trocar isso aqui com isso aqui, que aí todo mundo esquece o que é. Se trocar menor para maior, aí não pode falar que vai ser impresso lá na tela. Né? Coloca um return aqui, return 0 e fecha. Beleza? Pronto. Olha o que a gente acabou de fazer. A gente acabou de criar um programa que faz justamente essa ideia de avaliar o maior, o menor, e depois ir lá e fazer essas análises aí. Ó. Vamos chutar uns números aqui. O comédia dessa questão é que a galera aqui, que a maior parte da galera costuma fazer, colocar o 0 como menor, né, e o 0 como maior. Aí tudo que for aparecendo, eles vão comparando com o 0. Aí só de né, propósito, quando eu pegava a prova assim, tinha o menor número é 0. Aí eu ia lá e colocava assim, para teste com menos 1. Aí o cara pirava, né? Porque o 0 era o maior número que ele comparava lá, e aí não dava não fazia nenhum sentido, porque o programa dava bug. O maior número, ele colocava o maior como sendo 0, tudo que viesse depois ele ia sendo comparado com 0, né? Mas se eu colocasse um menos 1, ele não reconhecia para o menor. Então, vamos olhar para esse caso aqui e vamos pensar nos números seguintes. Ó, eu tenho 3, que vai ser o primeiro número digitado. Tenho 4. Tenho 2. Tenho 5. E tenho 1. Esse aqui vai ser o que a gente tem. Deixa eu começar o programa. Aí vai aparecer lá para o cara, digite o número 1, né? O que vai acontecer? Ele vai digitar o número 3. Aí, ó, a variável menor, maior, vai receber o valor 3. A variável menor também vai receber o número 3. E, ao mesmo tempo, né? Aqui ficou faltando uma coisinha, que é a soma, né? A soma tem que receber já esse valorzinho aqui também, ó.
Aqui eu tenho que colocar soma igual a soma mais número 0, né? Tem que atualizar isso com soma. Aqui, depois aqui, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Soma recebe número 0. A soma, ela vai ter que começar com o valor do primeiro número, né? Que faltou lá na gente escrever. Tá. Vamos começar o pensamento aqui, então, da execução desse programa. Então, eu tenho aqui, ó, maior 3, menor 3, e a soma também está valendo 3. Eu tenho aqui um vetor, tá, galera? Essa aqui é a minha casa 0, essa aqui é a minha casa 0, essa aqui é a minha casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Iniciei o for. O i está valendo 0. O i está valendo 1, já comecei da casa 1, perdão. Por quê? Porque a casa 0 eu verifiquei fora do programa, né? O i está valendo 1. Aí o que eu vou fazer? Digite o número 2, né? Que o primeiro já foi digitado. E vou ler e vou armazenar e salvar onde? No num casa 1. Então, eu salvei lá, ó. Salvei o 4 aqui na casa 1. Num casa 1, recebeu o valor de 4. Aí agora eu venho e caio nesse if, ó. O número i4, que é esse aqui, é maior do que o meu maior? Tem maior do que o maior, que vale 3. Então, você vai lá e atualiza, por favor, o valor do maior. O maior agora está valendo, na verdade, 4. Vem aqui, ó, e atualizo ele para 4. Né? Aí, terminei a execução e faço soma, receber soma atual que está valendo 3, soma passa a valer 3 mais 4. Soma está valendo agora 7. Né? Quando eu executo a soma aqui, termino esse laço, né? E volto para o for. O que a gente faz no for? Soma uma unidade no i, o i passa a valer agora 2. Né? O i está valendo 2, digite o número 3. E salva isso aonde? Num casa i. Só que o i vale 2, então é num casa 2. Então agora eu vou, de fato, salvar o que eu estou trabalhando aqui, ó, na casa número 2. Salvei lá o número 2. Então, esse aqui vale para mim 2. Aí eu vou cair nesse if aqui, ó. No 1i, que vale 2. 2 é maior do que 4? Não, não é. Então, passa. 2 é menor do que 3? É. Então, você vai, por favor, e atualiza o valor do menor. Então, menor agora não é mais 3. Menor é igual a 2. Atualizei ele. Vai fazer também o soma, receber o atual valor dele, que é 7, mais 2. Soma vai passar a valer 9. Beleza? Tá. Tudo bem, professor. Então, vamos lá. Agora, já tem o valor do soma aqui bonitinho, já fiz. Vamos para o próximo passo. Próximo passo, terminei. Que eu vou? Para onde que eu vou? Para o i aqui, ó. I mais mais. I mais mais, i passa a valer 3. Então, digite o número 4, né? E eu vou armazenar na posição 3. Então, eu vou lá para a posição 3 agora, ó. Posição 3 é aqui, ó. Né? Qual o número que eu vou salvar lá? Número 5. Então, eu vou aqui e salvo aqui o valor 5. Aí você vai ver o número 5 e você vai falar lá, ó. Tá, número 5. Entrei. Número 5 é maior do que o maior? 5 é maior do que 4. Então, atualiza para mim o valor do maior. 5. Atualizei. 5 é menor do que o menor? Não, não é. Então, eu não faço nada. E soma agora vai valer soma, que vale 9 mais 5. Soma vai estar valendo 14. Pronto. Rodei o i para terminei aqui. O que eu faço agora? Eu volto aqui para o i. Sempre o retorno, galera, é aqui, ó. É aqui que retorna. Volta agora para o i, soma uma unidade no i. Então, o i passa a valer 4. 4, beleza? 4 é menor do que 5, é. Então, roda, entra de novo, o i está valendo 4. Aí eu vou acessar a posição 4 do meu vetor. Aqui, né? A posição 4, eu vou digitar o número 1. Então, vale 1 aqui, né? Aí vai vir aqui e perguntar, ó.
1 é maior do que 5? Não, não é maior. Então, você salta esse if. Você vai para o próximo if. O que está dizendo aqui no próximo if? 1, que é o atual, é menor do que 2? É. Se 1 é menor do que 2, o que eu faço? Atualizo o menor. O menor agora passa a valer 1. Maior ou igual a 1, menor ou igual a 1, eu vou executar agora a soma. A soma passa a valer 14 mais 1, tá valendo 15. Pronto. Aí eu executo, né? Depois pego aqui a média, divido 15 por 5, eu vou ter média igual a 3. Tá. Essa aqui é a lógica, né? É assim que a gente constrói a lógica. Até que eu falei com o pessoal que isso, construir, parar, escrever, isso aqui é muito mais importante do que a gente abrir o dev e sair construindo qualquer coisa as coisas, né? Sair jogando as coisas lá e tentando executar. Isso não é legal. Legal é a gente construir de fato a lógica para a gente conseguir entender o programa que a gente tem que construir. Vamos lá, então, pegar e desenvolver o programa aqui. Primeira coisa agora, ó, a gente tem uma variável que é a quantidade de número, que a gente definiu lá, que é 5. A gente tem 5 números agora. Então, eu tenho aqui, ó, x agora, não precisa alterar isso, né? Mas aqui eu vou ter outras variáveis agora, né? Eu tenho maior, menor, soma, igual a 0. E faltou média, né? Que eu não coloquei aqui, média. Declaramos as variáveis. Aí, o i também está aqui embaixo. Isso aqui, né, para a gente agora é float, né, porque é número, a gente pode ser float também. Beleza, são um vetor de float, eu venho aqui agora i menor do que 5, a gente, antes de fazer isso, eu tenho que pedir um número, tá aqui. Vamos pedir esse número. Informe o número %d, número i mais 1 vai ser o número aqui, ó, 1. Informe o número 1. A gente pode até colocar direto. Informe o número 1. Eu vou ler esse número 1 e vou salvar na posição 0. Eu já sei, porque aí eu vou ter o primeiro dígito que o cara vai digitar. Foi o que a gente acabou de fazer lá. Só que isso aqui é 1%, né? Float agora. Beleza, li. Aí eu vou salvar agora, ó, maior número, maior igual, maior recebe esse carinha, ponto e vírgula, menor recebe ele também, ponto e vírgula. Pronto, já tem o maior, tem o menor. Agora eu faço o quê? A soma também recebe ele, né? A soma vai iniciar com ele. Poderia até ter tirado o 0 lá de cima. Soma passar a receber isso aqui. Todos eles estão valendo x igual, o primeiro número. Entrei no for. Como eu já fiz a primeira rodada fora do for, o i aqui passa a iniciar com 1. Eu vou da primeira casa, 1 até a 5, né? O que eu tenho que fazer aqui agora? Informe o número 1 e vou ler. Tá igualzinho. Aí, a diferença agora é que eu vou verificar, né, se esse número aqui, ó, x, que a gente chamou ali de num, se xi, ele é maior ou igual ao maior número que eu tenho. Se isso aqui for maior ou igual ao maior número que eu tenho, o que eu vou fazer? Eu vou aqui dentro fazer maior e receber xi. Correto? E aí, para poder assim fazer um teste de mesa, você pode vir aqui, ó, o número maior foi atualizado. Aí você coloca o valor do maior. O maior número será, mas coloca aqui 1%F, né? E já imprime maior. Porque toda vez que cai aqui, você vai ver se ele está atualizando direitinho, né? %F. Aí já vai mostrar o maior aqui, agora. Maior. Beleza? Foi atualizado.
Não tem, esse aqui não tem nada, né? Isso aqui não tem nada. Agora eu vou ter que fazer um outro if, que é muito parecido, só que para o menor número. Se o x agora, ó, for menor ou igual ao meu menor. Pode falar? Fácil. O número menor foi atualizado. Assim, agora aqui, ó. O menor número será tracinho, o maior número será, só para a gente ter uma ideia de que ele foi realmente atualizado quando a gente estiver testando, né? Sempre bom você colocar isso dentro dos ifs para poder testar. E aqui o meu menor vai receber x, como a gente tinha feito aqui. Aí terminei esse x, terminei esse if, o que eu faço? Faço o meu soma, receber soma mais a posição atual, né? Que é xi. Por enquanto, eu ainda estou dentro do for, tá, galera? Aqui, ó. Então, eu não tô fugindo do for ainda não. Soma tá aqui. Professor, posso imprimir a soma atualizada? Pode também, não tem problema nenhum. Pode vir aqui e imprimir a soma atualizada. Soma atualizada. Soma atualizada. O valor da soma. E aqui vira soma. Terminei de visualizar o meu, aqui é o meu for, terminou aqui, depois o printf da soma. Aí o que eu preciso de atualizar, o que eu preciso de mostrar, depois que eu terminar de execução do for, eu preciso de mostrar agora maior número, é 1% f, aqui vai ser maior, deixa eu só copiar para o menor, para soma também. C, V, Ctrl V. Então, maior, menor, aqui é média, né? Quem quer. Então, maior número, quem que é o maior número? O maior número é maior. Menor número, quem que é o menor número? Menor número é o menor. E quem que é a média? Média está aqui, a gente vai colocar só o cálculo dela ali em cima. Poderia colocar soma dividido por 10 também, mas não é aquilo que a gente quer. É média, né? Média. Aí, para poder deixar genérico, ó, você pode fazer aqui, aqui em cima, média igual a soma dividido por quanti. No lugar de você escrever 5, você coloca quanti, porque depois, se quiser aumentar o número, ele já vai atualizar normalmente. Entendeu? Média, média aqui. Poderia também colocar direto isso aqui, ó, soma dividido por quanti aqui no printf, queria ler também. Então, média, %d, 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 maior, menor, média. Média igual a isso, soma está aqui, dentro do for. Se maior for registrado, está aqui. Não sei se tem algum ponto e vírgula faltando. Vamos executar que aí a gente testa. Testando. Primeiro negócio. Informe o número x% f. Informe o número Tem um ponto ali, professor. Soma. Esse soma aqui é S minúsculo. S minúsculo. Se eu coloquei mais alguma coisa de maiúsculo, não. Foi? Return. Isso aqui está fechando o programa. É na de baixo que fecha. Pronto. Aí, ó. Informe o número 1. A gente vai informar o número 1.
Ele não vai aparecer nada, né? Só vai armazenar. Agora informa o número 2. O número 2 é 5. O número menor foi atualizado. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Se eu digitei o número 5, se xi, começando do 1, se xi for maior ou igual a maior xi, o menor número foi atualizado. Fica aqui. Se xi for menor ou igual ao menor, o menor número foi atualizado. Deve ser alguma coisa de percento que eu errei aqui. Vamos olhar aqui em cima. Todos são float, maior, menor, soma, média. Todos são float. Informe número 1. Salvei e armazenei. Menor, maior, soma. Se está salvando. Se xi for menor do que menor. Por que isso aqui não tá? Por que ele caiu aqui dentro? Xi for menor do que menor. Menor tá valendo x0. Tá valendo x0. Deixa eu imprimir aqui, ó, o valor desse carinha. Deixa eu imprimir todos eles, na verdade, no começo. Pra ver se ele salvou. Vamos fazer um teste. O que o professor de você fez agora? Cadê o dev? Nossa senhora, que cara burro! Dá 0 pra ele. Não, você tá zoando. Eu devo ter salvado alguma coisa aqui. Ah, tá aqui. Nossa, meu coração agora. Se eu tivesse que digitar isso aqui de novo. Tá doido, senhor? Eu ia embora, tá? Você ir embora? Pô, abandona Tá não, doido? velho. Não. Ó, número 2. 2, 2 e média igual a 0. Tá, porque não tem nada. Aí formar o número 2. 3. O número menor foi atualizado. 3 é maior, meu filho. Por que tá entrando lá? Informa o número %D e salva. Ah, garoto, aqui, ó. O %D aqui, não tô salvando como inteiro, tá vendo? Ele é float. Então, foi erro. Aqui no scanf da leitura do segundo número, tava salvando ele como um inteiro, só que ele não é inteiro. Aí ele entende como lixo. Entendeu? Nossa, gelei agora. Pensei que tinha fechado. Eu já vi quem pula do barco fácil, hein? Já vi aquele cara que abandona o barco fácil, hein? Aí embora. Caraca. Vamos lá. Testar aqui. Número 1. Apertei o scroll e desci, aí completou tudo com 0. Tá? Informe número 1. Número 1 vai ser o 3. Aí, ó, maior, menor, tudo 3, né? Aí eu vou à informe número 2. 2. Aí o menor número foi atualizado. O menor número será o número 3. Tem que salvar isso aqui, meu filho. O menor número será o número... Ah, tá, porque eu tô pedindo para imprimir, ó. O maior, né? Tá vendo qual que é a diferença lá da prova, ó? O que dá? Você ir no intuitivo, é o que tá escrito ali no programa. O programa é burro, não entende nada, não. Se você digitar errado para imprimir, ele vai imprimir errado. O problema tá em ter cadeira e computador. Ó, e na moral mesmo. Menor número, agora o menor 5 foi atualizado, o maior número foi 5 e a soma foi para 8, né? Aí, ó, se a gente vai fazer de novo,
colocar um 2, o menor número foi atualizado, o menor será 2 e a soma foi para 10. Se eu coloco 3 aqui agora, 3 não, 1, o menor foi atualizado, a soma foi para 11, e o número 5, se eu colocar o número 7, o maior número foi atualizado, o maior número foi 7, a soma será para 18. Então, no final, maior 7, menor 1, e média 3,6. Se a gente for testar nosso exemplo aqui, ó, né? É sempre bom a gente fazer o exemplo na raça e depois ir lá e testar. Toda vez que a gente fizer os dois jeitos, a gente consegue compreender o que a gente fez. Então, aqui, nossa lista foi essa aqui. Então, informe número 1. Número 1 foi 3. Número 2 foi 4. Número 2 foi 2. Ó, 7 está em 7 agora, né? Vai para 9. Então, foi para 2. Foi para 9. 4 é 5. E vai para 13, né? Foi para 14. Então, 5 foi para 14. E o último é 1. Foi para 15. Então, o maior número foi 5, o menor número foi 1. E média foi 3. Joia? Viram, né? Esses exemplos aqui são aqueles da lista lá de vocês, mas é fazer isso, galera. É fazer isso, jogar lá e fugir. Não tem de onde fugir, não. Só fazer e jogar que dá certo. E não tem mistério, não, tá, galera? Não tem mistério quanto a isso. Falo isso para os meninos desde que eu comecei a dar aula na computação, né? Eu fiz engenharia de computação também, e às vezes a gente se traumatiza muito com esses programas, essas coisinhas assim, e é legal a gente sempre ver essa possibilidade aí de enxergar isso como um avanço, porque programação não tem mistério. Se você for de coração aberto, sem medo de errar, sem medo de testar a lógica e tal, você não carrega isso para sua vida. Eu falo isso com consciência limpa de falar que todos os alunos que eu tive, assim, né? Teve uma turma da computação agora, só para vocês terem noção, que eu triei eles desde o início do curso, tipo de ir aí trabalhando também no psicológico dos caras, falar, ó, vão lá tentar leva as coisas do mais suave possível, porque senão você, dessa forma, você não tem problema com nada, né? Nada de questões, assim, dependendo de código e tudo isso, se você tiver uma lógica bem desenvolvida, se você fizer isso aqui, ó, bem desenvolvido, se você fizer de fato isso aqui, você nunca vai ter problema com o desenvolvimento do curso, né? Com o desenvolvimento aí da disciplina em relação ao aproveitamento acadêmico com esses tópicos. Então, a base é vocês irem lá, testar a lógica, chegar num resultado que seja consciente, um resultado que seja tranquilo, um resultado que seja equivalente àquilo que você tem de expectativa, que muitas vezes a gente acaba se confundindo, né, na hora de desenvolver, mas que se a gente leva certinho, a gente acaba chegando no resultado que é consistente. E assim, a gente vai caminhando com a disciplina, a gente vai caminhando com um conhecimento agregado. Eu acho isso super válido. Beleza? Deixa eu finalizar aqui logo, para não esquecer.